Olá, tudo bem? Que prazer estar com você hoje. E a gente vai falar sobre algo que eu amo, liderança. E especificamente, algo que eu combato, algo que eu não permito, algo que eu não suporto, tanto em líderes como em liderados. Então, atitudes que precisamos combater, a gente precisa eliminar, tanto no líder como nos liderados. Vamos lá, gente? Primeiro, não suporto. Algo que eu combato, algo que eu não posso ver. Algo que parece ser excelente e é medíocre. Mediocridade. Gente, eu não suporto. Nem no liderado e nem em um líder. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Eu acredito que ser diligente e ser medíocre, ou seja, entre a diligência e a mediocridade, tem uma coisa aqui: preguiça. Deveria ser demônio, mas não é. Pois é. Ser diligente é uma decisão. Ser medíocre é uma decisão. Ser preguiçoso é uma decisão. Para mim, o que faz com que a excelência não esteja presente é justamente a decisão de estar, de querer, de decidir ser preguiçoso. Gente, eu odeio aquilo que pode ser feito com excelência e é feito de forma medíocre. É uma mensagem medíocre, é um culto medíocre, é uma igreja medíocre, ou seja, as pessoas não entendem que é sobre Deus, que é sobre a eternidade. Não é uma reunião que é feita de forma medíocre, é um artigo que é escrito de forma que não tenha excelência, é uma conversa, ou seja, qualquer coisa feita de forma medíocre. Gente, não suporto. Isso é algo que a gente precisa combater. A gente precisa fazer as coisas com excelência. Eu acredito que excelência faz parte da natureza de Deus. Quando Deus fez e quando Deus faz as coisas, Ele faz com excelência. Se somos imagem e semelhança de Deus, excelência precisa estar presente na nossa vida. Ou seja, precisamos combater algo feito com mediocridade. Outra coisa que precisa ser combatida: uma igreja irreal, antiga, baseada no passado. Manter a igreja na mão de pessoas antigas, ultrapassadas, métodos ultrapassados. Envelhecer é um processo natural, não tem como eu bloquear o processo. Agora, ser velho é uma decisão, é uma opção. Eu não estou falando de idade, gente. Estou falando de mentalidade. Estou falando de métodos. Qualquer tentativa numa igreja, métodos antigos, pessoas, ou seja, com a mentalidade velha, decidir, optar pelo passado, fortalecer o passado e entender que o passado é muito melhor, matando uma geração, matando o futuro, é uma atitude que a gente precisa combater, tanto no líder como nos liderados. E, gente, seja muito mais leal com o seu futuro do que com o seu passado. Isso faz com que a igreja, as gerações, as pessoas, elas sejam comprometidas com o hoje. Por quê? Porque o hoje me leva a um futuro maravilhoso. Estar preso a coisas antigas, e por favor, eu não estou falando de fundamentos, eu não estou falando de algo que não pode ser arrancado, eu não estou falando da história, eu não estou falando de algo que foi deixado como legado, eu estou falando de coisa velha que atrapalha o futuro, que enfraquece as gerações, algo que prende coisas que realmente atrapalham o fluir, o crescimento, o futuro. Eu não suporto isso. Eu não suporto estar preso a um passado que compromete uma geração e o futuro de uma igreja. Coisas que eu não suporto também em um líder e um liderado: infidelidade. Eu não suporto falsidade. Eu não suporto deslealdade. Gente,
nem sempre uma pessoa submissa é uma pessoa leal, mas toda pessoa leal é uma pessoa submissa. A lealdade está muito a ver com o coração. A lealdade tem muito a ver com integridade, com o caráter. Não é pensar diferente, não é falar diferente, não é sobre discordar. Não é sobre isso. Uma equipe onde tem pessoas diferentes, onde o contraditório ele existe, onde as pessoas podem abrir o coração, podem discordar, e ali discordem, e ali discutem, mas quando sai tem o mesmo coração, quando sai tem a mesma visão, são leais na linguagem. E gente, a gente precisa combater. E aqui eu digo, a gente precisa olhar o nosso coração. De repente, aquilo que nós combatemos dos outros existe dentro de nós. A gente precisa ser muito honesto com Deus. De repente, a gente tem lá uma raiz que ela é muito pequena, mas ela vai se tornando, ela vai tomando forma, ela vai se fortalecendo e de repente vira dentro de nós. Eu oro para que a gente seja honesto com o Espírito Santo. Isso, falsidade, ou seja, infidelidade, deslealdade possa ser arrancado pelo Espírito Santo e a gente nós sermos líderes íntegros de caráter, leais, humanos. Vamos falhar, temos as nossas falhas. E se a gente falhar, e se a gente errar, a gente é honesto em pedir perdão, reconhecer, pedir misericórdia, querer mudar, pedir realmente, viver o arrependimento. Mas, gente, isso não pode existir. Mentira, falsidade, deslealdade. Algo que a gente precisa combater. Implicações teológicas. Gente, sinceramente, mensagens complicadas. As pessoas não sabem mais definir o que é profundidade de complicação. Quantas pessoas falam que mensagens são muito simples. Não, a mensagem de fulano de tal, a mensagem da igreja tal, a mensagem de determinado líder não é profunda. Qual é a sua definição de profundidade? A sua definição de profundidade pode estar confundindo com pregações complicadas. Pessoas que complicam demais e não levam ao arrependimento, não levam ao que? A Jesus, não levam à justiça, à santidade, ao juízo. E, gente, essa pregação precisa ser tirada, essa teologia precisa ser banida. Não é aquilo que eu penso, mas aquilo que a Bíblia retrata, aquilo que a Bíblia fala. Implicações teológicas precisam ser tiradas. Complicações teológicas. E aqui, por favor, o verdadeiro mestre é aquele que pega coisas complicadas e transformam em coisas simples, em coisas práticas. Pegam coisas complicadas e transformam em simples e práticas. Jesus, a diferença entre Jesus e os fariseus, os saduceus, os teólogos ou as pessoas da sua época, é porque Jesus falava de coisas muito sérias, coisas profundas, de uma forma simples, onde as pessoas entendiam. A verdadeira pregação teológica não é aquela pregação onde o comunicador é o único que sabe. A verdadeira pregação teológica é aquela revelada, é aquela onde eu falo e as pessoas conseguem entender e praticar, colocar em prática. Eu não suporto, gente, eu não consigo digerir, eu sou honesto comigo mesmo, eu não quero que isso exista dentro de mim, ou seja, implicações teológicas, e nem quero ver em líderes e nos liderados. Kenneth Hagin diz uma coisa interessante: a gente ensina pouco o que Jesus ensinou muito. E às vezes a gente ensina muito o que Jesus ensinou pouco. Se o Evangelho é sobre Jesus, a gente precisa ensinar muito o que Jesus ensinou muito e que levou em consideração.
5 atitudes que a gente precisa banir, tirar. Não pode existir nos líderes e nem nos liderados. Julgamentos, apontamento, condenação, julgamento preconceituoso. A gente apontar, julgar, condenar. A Bíblia diz que a bondade do Senhor leva ao arrependimento. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu acredito muito mais nas pessoas. Eu acredito muito mais no que as pessoas são. Não simplesmente no que elas deixaram de fazer, no que elas erraram. Aqui a gente vive uma frase, é melhor errar acreditando nas pessoas do que acertar julgando e condenando. Isso não quer dizer que a gente passa a mão na cabeça ou compactua com o erro. Mas, gente, a gente precisa olhar na perspectiva de Deus. Deus não é contra as pessoas, Deus é a favor das pessoas. Deus ama o ser humano. Quando Jesus, em todos os momentos onde Jesus está, onde ele se encontra, ele ama, ele perdoa, ele foi duro com os fariseus, ele foi duro com os saduceus, ele foi duro com os religiosos da época. Ele conhecia o coração, ele sim pode falar como ele falou. Mesmo assim, na cruz, ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Julgamento, condenação, preconceito, apontar, machucar as pessoas, precisa ser extirpado, precisa ser tirado, banido completamente em nós, líderes e nossos liderados. 6 coisas que precisamos tirar, combater. Não pode existir na vida de um líder, nos seus liderados, falar de Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Pois é, gente, João 7,38, palavras de Jesus registradas por João. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Interessante, né? Jesus diz assim: quem crê em mim, mas não é de qualquer forma. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Aí sim, o Jesus das Escrituras faz com que rios de águas vivas corram na nossa vida. O Espírito Santo brote na nossa vida. O poder de Deus, o reino de Deus brote na nossa vida. Quem é o Jesus que você crê? Quem é o Jesus? É o Jesus da Bíblia? O Jesus que você prega é o Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia, ele é poderoso. O Jesus da Bíblia, ele está acima de todo nome. O Jesus da Bíblia tem poder sobre a morte. O Jesus da Bíblia tem poder para ressuscitar. O Jesus da Bíblia tem poder para curar. O Jesus da Bíblia tem poder para transformar. O Jesus da Bíblia é Deus. O Jesus da Bíblia é bondoso. O Jesus da Bíblia é misericordioso. O Jesus da Bíblia é salvador, não é condenador. O Jesus da Bíblia, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou e ele voltará. O Jesus da Bíblia está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo poder. O Jesus da Bíblia é o nosso Senhor. O Jesus da Bíblia é o Rei do reino de Deus. O Jesus da Bíblia, ele tem um evangelho, ele tem uma palavra. E esse evangelho é o único que tem poder de transformar as pessoas. 7. Coisas que a gente precisa combater. Atitudes que a gente precisa combater na vida dos líderes e na vida dos nossos liderados. Ou seja, atitude de gente que diz que é da igreja, mas não se envolve, não se compromete com a igreja. É impressionante, gente. Pessoas que estão na igreja, que estão ali, que usufruem da igreja, mas não se comprometem com a igreja. A gente precisa combater, a gente precisa tirar. Isso não pode existir. Se a gente está na igreja, gente, a gente precisa se envolver com a igreja. E não é instituição. A igreja de Jesus, a igreja que ele mesmo edifica. Mateus capítulo 16 diz lá: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja de Jesus. Essa igreja, ela não tem como avançar. Essa igreja não tem como falir. Empresas, elas têm a sua falência. Reinos, eles se levantam e eles caem. Reinos vêm e vão. Governantes se levantam e passam. Mas a igreja de Jesus Cristo permanece. O reino de Deus na igreja, através da igreja, permanece. E nós precisamos se comprometer, amar, se envolver. Salmo 92 diz: plantados na casa do Senhor, a gente floresce. Plantados na igreja, a gente floresce. Então eu amo gente que está comprometida com a igreja. Gente que está na igreja, mas tem um coração. Ama, se envolve, serve e oferta. Gente que não está apenas em uma igreja, gente que ama e se compromete. A gente precisa combater, a gente precisa conversar, ter conversas difíceis, mas verdadeiras, com pessoas que estão na igreja, mas não se envolvem, não amam igreja. 8. Pregação sem base bíblica. Não é sobre eu acho. É sobre assim diz a palavra do Senhor. Não é sobre mim ou o que eu penso, assim diz a palavra do Senhor. As minhas palavras podem tocar, inspirar, mas só a palavra de Deus que tem poder. A gente precisa tirar essa atitude. Se é pregação do Evangelho de Jesus, tem que ser base bíblica. Pregação tem que ser a palavra de Deus. Pregação tem que ser aquilo que está escrito. O poder está na palavra, na mensagem de Jesus. Outra coisa que a gente precisa combater: discurso maravilhoso, resultados inexistentes. Ah, gente, não é o discurso belo, maravilhoso. Não é o discurso que encanta as pessoas. Eu gosto de ver resultados. Quantas vezes a gente conhece pessoas, líderes, pessoas que têm um discurso maravilhoso, mas o resultado não existe. Eu gosto do bom discurso, muito melhor de um resultado fenomenal. Finalmente, a gente precisa combater mensagem sem apelo. Eu amo ver líderes, pregadores, comunicadores que falam a mensagem. Como Paulo fala ali, ele no seu discurso, diante de governadores, diante de reis, uma mensagem sobre juízo, uma mensagem sobre prestação de conta, uma mensagem sobre o reino de Deus. E, gente, uma mensagem que surte, que tem um apelo, que leva as pessoas a decidirem por Jesus Cristo. Toda pregação minha, toda mensagem que eu me envolvo, os meus liderados, eu sempre digo: leve as pessoas a terem um encontro com Jesus. Leve as pessoas ao final da mensagem a dizer o seguinte: e agora? O que é que eu preciso fazer? Você precisa se arrepender, você precisa confessar Jesus, você precisa tomar uma decisão. O apelo é sobre o que é que eu vou fazer diante dessa mensagem. Qual a minha resposta diante dessa mensagem? O que é que eu preciso fazer diante daquilo que eu escutei? A verdadeira mensagem de Jesus leva ao apelo, e esse apelo precisa levar as pessoas a decidirem por Jesus Cristo. Eu acredito que se a gente primeiramente olhar na nossa vida, combater isso, nós vamos ser líderes influentes, nós iremos ter liderados saudáveis, a gente vai ter uma liderança que vai fazer diferença. Que Deus abençoe sua vida ricamente.